Lidando biblicamente com as emoções, e hoje, então, a nossa conversa é sobre a ira. Aula 2, lidando com a ira. Gente, a ira é algo presente em todas as pessoas, em todas as famílias, em todas as igrejas e em todas as sociedades. Se tem um problema que é um problema universal, que é um Peraí. problema que sempre existiu em todos os cantos e em todas as gerações, é a questão da ira. Então, eu até brinquei semana passada que ira é aquela coisa que de cada uma pessoa, um tem problema em algum momento com isso. E é por isso que é tão difícil viver em sociedade, viver em família, viver em igreja, porque esse é um problema que sempre volta e sempre está recorrente. Então, ira é um dos problemas mais comuns do ser humano e há muitas maneiras diferentes de nós manifestarmos a nossa ira. Eu posso ficar irado e a manifestação da minha ira eu falar um monte, gritar, xingar e etc. Eu posso ficar irado e tacar alguma coisa nos outros. Eu posso ficar irado e não fazer nada contra a pessoa, mas, por exemplo, ficar falando mal dela para outra pessoa. Eu posso ficar irado e nem falar mal dela e nem tratar ela mal e tudo mais, mas eu sou indiferente com relação a essa pessoa. Isso é muito comum e normalmente as pessoas não consideram que isso é ira. Mas, por exemplo, quando eu fico para mim, tal pessoa é como se ela não existisse. Para mim, ela morreu no meu coração, então eu sou completamente indiferente a determinada pessoa. Isso também é uma maneira de eu manifestar ira, porque o contrário do amor não é só o ódio, mas também a indiferença. Então, há muitas maneiras de manifestarmos a nossa ira, e a verdade é que, em um momento ou outro da nossa vida, a gente sempre se depara com isso. Então, essa é uma situação comum nas nossas vidas, e embora a gente tenha esse problema no coração, a Bíblia tem muito a dizer sobre ira. É interessante isso, porque quando você começa a estudar as histórias da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia inteira, desde o começo até o fim, ela trata a questão da ira e de como a gente pode lidar com isso diante de Deus. Quando a gente abre de Gênesis 4, e aí quando você tem Gênesis 4, você tem a história de Caim e Abel, que é uma manifestação, Caim fica irado contra Deus e contra o irmão dele, e então assassina Abel. E quando você vai passando a história bíblica, você vai ver episódios de ira entre os patriarcas, você vai ver entre os reis, na história dos reis, você vai ver episódios de ira. Você vai para os salmos, você vai ver vários salmos onde os salmistas estão com o coração tomado por raiva e coisas assim. Quando você vai para Provérbios, você vê diversos textos sobre a questão da ira. Nos profetas, você vê os profetas admoestando o povo com relação à ira, à violência que havia entre eles e na Não, não sociedade. responde. Quando você vai para a Eu época de resolvo, Jesus, responde. você vê essa questão da ira e Jesus lidando com esse problema também no contexto dele. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver Apocalipse falando de Deus manifestando a ira dele contra os perversos. Enfim, de Gênesis 4 até Apocalipse, nós temos a Bíblia inteira falando sobre ira. E o que isso nos mostra é que a Bíblia, gente, ela é suficiente para a gente lidar com o problema da nossa ira. E é por isso que quando a gente fala de ira, embora isso seja algo comum na nossa vida e na nossa sociedade, a Bíblia é suficiente, então, para lidar com essa situação, para lidar com esse assunto e para nos dar orientações e diretrizes para que a gente acalme o nosso coração e acalme o leão que habita dentro de nós. E eu quero fazer uma pergunta para você, só para você pensar. Pensa aí, nos últimos dias, quais foram os episódios de ira que você teve? Você teve algum episódio de ira nos últimos dias? Algum episódio que você ficou com raiva aí na sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais? Algum episódio em que você perdeu a linha, falou alto, gritou? Algum episódio que você não falou nada, mas no seu coração você falou, você gritou? Pensa aí. Você teve algum episódio de ira nesses últimos tempos? E o que a Bíblia fala sobre isso e como que a gente pode lidar com isso biblicamente? Bom, eu quero começar definindo o que é ira. Então, primeiro tratar aí o que é ira e como que a gente pode fazer uma definição bem abrangente aí sobre ira. E, gente, boa parte, a maioria das coisas que eu vou falar aqui hoje, eu tirei de um material do Dr. Bob Jones, que algumas palestras dele que estão no YouTube, e um livro dele que se chama Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Indico esse livro, é um livro muito bom. E uma definição de ira. O que é ira? Presta atenção nessa definição, é só para a gente entender melhor aqui. Ira é uma resposta de julgamento moral contra um mal percebido, a qual, e esse julgamento, envolve toda a pessoa. Então é uma resposta que eu dou, eu percebo alguma coisa que eu acho que é errado, eu vejo alguma coisa que na minha percepção aquilo é errado, então eu julgo aquilo errado e respondo aquilo de alguma forma, e isso
é algo que toma não só as minhas palavras, mas me toma por inteiro. Toma as minhas emoções, toma as minhas ações e me consome por inteiro. Então, o que é ira? Então, só para a gente definir isso daqui melhor. Ira é uma ação, não é? Às vezes a gente pensa na ira como assim, como se fosse uma força que tem dentro de nós, um líquido que a gente precisa derramar sobre algum lugar, mas na verdade ira nada mais é do que uma reação a alguma coisa. Eu vi alguma coisa, aconteceu alguma situação à minha volta, diante de mim, e à minha volta aconteceram algumas coisas que eu acho que estão erradas, então eu reajo e eu faço alguma coisa. Envolve a pessoa por inteiro, porque é algo que vem de dentro de nós. Então, a ira, quando ela se manifesta, ela envolve as nossas palavras, ela envolve os nossos pensamentos, ela envolve as nossas emoções, ela nos envolve por inteiro. Então, essa é uma resposta que nos envolve por inteiro. É uma reação a um mal percebido. Eu vejo em alguma coisa, então, que eu acho, que eu julgo errado, e então eu me iro contra isso. Por exemplo, eu dei o exemplo lá da mãe que acabou de terminar de limpar sua casa e o filho vem com um copo de leite, trupica no tapete e derrama todo o copo em cima do sofá. Eu olho para aquilo, eu julgo aquilo como mal, como errado, como ele não podia ter feito isso, então eu reajo àquilo que eu olho e falo, tá errado, eu reajo de alguma forma, e isso envolve a pessoa como um todo, porque a gente sabe como que a gente reage normalmente nesses momentos. Então, é uma reação ao mal percebido. Não só isso, às vezes, por exemplo, o marido está dirigindo e a esposa fica do lado dele dirigindo e ela fica, amor, vira aqui, amor, vai para lá, amor, faz isso. E aí o marido começa ele começa a olhar para essa situação e pensar, que a minha esposa pensa que ela é? Eu dirijo melhor do que ela. Tá errado ela ficar falando, se ela quiser, ela mesmo tem que dirigir. E aí daqui a pouco ele começa a ser tomado por esse sentimento ruim, começa a ficar com raiva, e daqui a pouco ele tá, se você quiser, eu paro o carro aqui agora e você vem dirigir no meu lugar. Tá louco? Ou você fica aí e deixa eu dirigir, ou você vem aqui dirigir. Percebe? Eu vejo alguma coisa, eu julgo aquilo, é um julgamento moral, porque eu olho para aquilo e falo, está errado, a pessoa não pode fazer isso, e então eu reajo a isso de alguma forma, e isso me envolve como um todo. É um julgamento moral que nós fazemos, isso daqui é uma coisa importante. Eu olho para alguma coisa e eu julgo então aquilo como algo errado, como a pessoa não tinha o direito de falar isso, a pessoa não tinha o direito de fazer isso. Então eu estou julgando a pessoa e a situação como algo errado. E aqui está um ponto bastante importante, o último ponto que eu quero trazer ainda dessa definição de o que é ira. Gente, sempre que nós nos iramos, isso é algo feito diante de Deus e nós iremos prestar contas para Deus de tudo o que nós fizemos. Tudo que fazemos é diante de Deus e nós precisamos ter consciência disso na questão da ira também. Olha o que Mateus capítulo 5, verso 22 vai dizer. Jesus, no Sermão do Monte, diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Olha o que ele fala. Qualquer pessoa que, sem motivo, então, se ira contra o seu irmão, essa pessoa está sujeita ao julgamento de Deus. Qualquer pessoa que proferir um insulto, eu fico com raiva e eu falo. Olha o que Jesus está dizendo. Cada manifestação de ira nossa, nós prestaremos contas para Deus. E quem chamar o irmão de tolo, quem ficar por causa da ira, sendo tomado pela ira, então insultando as pessoas, maltratando as pessoas, gritando com as pessoas, nós prestaremos contas a Deus de cada episódio de ira pelo qual nós passamos. Então, o que é ira? É uma resposta de julgamento moral contra o mal percebido que envolve toda a pessoa. Pode parar para pensar aí. Quais foram as últimas vezes que você ficou irado com alguma coisa? Você vai perceber isso. Aconteceu alguma coisa que você olhou e falou, isso está errado, não está certo isso, e então eu fico revoltado, indignado com aquela situação, porque na maioria das vezes eu estou pensando em mim e aquilo de alguma forma me prejudica ou vai contra aquilo que eu gostaria. Então, isso é ira, essa é uma definição aí que a gente poderia dar para ira. Quais são os tipos de ira que existem? E a Bíblia vai trabalhar primeiro. Primeiro tipo de ira é a ira de Deus. A Bíblia fala bastante de capa a capa da ira de Deus. Que Deus é um Deus que se ira contra todo tipo de pecado, contra todo tipo de manifestação. Romanos 1,18, olha o que vai dizer. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça. Então, a Bíblia vai falar bastante sobre Deus como um Deus que é santo, e porque ele é santo, ele é um Deus que se ira contra tudo que não é santo. Sendo ele um Deus puro e bom, ele precisa se indignar e se irar contra tudo que não é puro e não é bom. E a Bíblia então vai falar da ira de Deus, que é uma ira justa, que é a manifestação da santidade dele, da justiça dele. João 3,36 vai dizer o seguinte: por isso, quem crê no Filho, falando de Jesus, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, existe sobre todos aqueles que rejeitam a Jesus, em cima da cabeça deles está o teto que está sobre a cabeça deles é o teto da ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre eles. Mas, e essa é a mensagem linda do Evangelho, é que quando nós cremos em Cristo, Deus pega toda essa ira que está sobre nós e derrama sobre Jesus. E na cruz, Deus consegue ser ao mesmo tempo justo, santo, irado e amoroso. Na cruz, esses dois atributos de Deus, o amor e a ira, se juntam, porque Deus é um Deus que se ira contra o pecado, e por isso ele derrama a sua ira para condenar pecados, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de amor, então ele pega essa ira e ao invés de derramar sobre nós, ele derrama sobre o seu próprio Filho, sobre Jesus, que voluntariamente se entrega a nós, e assim a justiça de Deus é satisfeita, a ira de Deus é derramada, e ao mesmo tempo Deus consegue nos salvar. Romanos capítulo 3 fala sobre essa dinâmica de Deus, ao mesmo tempo ele ser justo e derramar a sua ira, mas ao mesmo tempo ele é justificador e derrama o seu amor e a sua graça sobre nós. Então a Bíblia vai falar bastante sobre a ira de Deus, que é uma ira santa, que é uma ira justa, que é fruto então da bondade de Deus, que tem que se revoltar contra todo tipo de mal e contra todo tipo de pecado. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo e por isso ele se ira contra tudo que não é justo e não é santo. O segundo tipo de ira que a Bíblia trabalha é a ira justa humana. A Bíblia vai falar que é possível seres humanos se irarem sem pecar. O Emmanuel citou aí o texto de Efésios capítulo 4, que fala: irai-vos e não pequeis. E quando a gente olha para a história do próprio Cristo, e é isso que eu quero explorar um pouquinho melhor aqui, é que Jesus ele foi 100% homem. Então, Jesus viveu a vida que nós vivemos, mas com uma única diferença: ele nunca pecou. E quando a gente vê a história de Jesus, há pelo menos 3 episódios que falam de Jesus diretamente, assim, usando os termos, dizendo que Jesus ficou irado. Então, quais são esses 3 episódios que a Bíblia trabalha que Jesus ficou irado? Eu não vou ler os textos aqui com vocês, mas vou explicá-los, vou relembrar aí para vocês. O primeiro texto que está lá em Marcos, capítulo 3, versos 1 a 6, é o texto onde Jesus estava num sábado e aparece um homem com a mão ressequida e os fariseus estão lá no mesmo ambiente, só de olho, vendo se Jesus ia ou não curar aquele homem, porque na cabeça deles é sábado, era proibido fazer qualquer coisa no sábado, inclusive fazer o bem. E olha a cabeça desses homens. Não interessa se esse homem é um deficiente, se esse homem sofre por causa disso. Hoje é sábado e hoje não pode. E você percebe como eles não tinham amor nenhum por aquele homem doente. E aí o texto vai dizer que Jesus, vendo a dureza do coração deles, Jesus fica então indignado, Jesus fica revoltado, Jesus fica irado. Então, esse é o primeiro exemplo, vendo a incredulidade e a dureza do coração dos fariseus, Jesus se ira e depois ele vai lá e cura esse homem. Então, esse é o primeiro episódio aí que a Bíblia relata de Jesus ficando irado. E a gente percebe que é interessante isso. Jesus ficou irado e ele fez o quê? Gritou com aqueles homens? Foi batendo aqueles homens? Não. Aí depois ele foi lá e curou o homem. Percebe como a ira santa é uma ira que não gera descontrole. É uma ira comedida e assim por diante. É uma indignação santa. O segundo episódio que Jesus que fala que Jesus ficou irado, está lá em Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, que é o episódio onde as criancinhas estavam querendo vir até Jesus e os discípulos então impediram as crianças de vir até ele. Falaram: não, deixa o mestre quieto, ele não vai atender as crianças não. E a Bíblia vai dizer que Jesus se ira contra os seus discípulos e fala: deixem as crianças virem a mim, não as impeçam de terem acesso a mim também. Só porque elas são mais fracas, só porque elas são desfavorecidas, não significa que eu também não sou acessível a elas. E aí o texto vai dizer que Jesus fica indignado e ele repreende os discípulos, ele fica irado contra os discípulos. Então, esse é um segundo episódio que fala de Jesus manifestando uma ira, mas percebe? É uma ira santa, é uma ira comedida e assim por diante. E o terceiro episódio, João capítulo 2, versos 13 a 17, e aí é o episódio que já foi citado, que Jesus ele faz um chicote, ele vai lá
no templo, e o templo havia virado como ele mesmo chama, um covil de ladrões. Eles fazem do templo um comércio e ninguém está nem aí para as coisas de Deus, só estão preocupados em encherem os seus próprios bolsos, e os líderes religiosos não estavam deixando isso como se não tivesse problema nenhum. Então Jesus vai lá, faz um chicote, entra lá no templo, virando todas as mesas, expulsando todo mundo de lá. E o texto, João vai falar o seguinte, que o zelo do Senhor consumiu Jesus, o zelo pela casa de Deus e pelas coisas de Deus consumiu Jesus. Jesus fica ofendido porque eles transformaram a casa de Deus numa casa de negócio. E então ele vai lá e expulsa todos aqueles cambistas de lá. E a Bíblia fala que Jesus então manifesta a sua ira mais uma vez naquele momento. Então a gente percebe o seguinte: existe uma ira justa humana, uma ira santa, porque o próprio Jesus manifestou essa ira em alguns episódios da vida dele. Mas algo nos chama bastante atenção, quão raramente Jesus fica virado. Você pode ler os evangelhos e você vai perceber o seguinte: esses episódios onde fala de Jesus como ficando indignado ou irado com uma situação, são exceções. Na grande maioria das vezes, Jesus está sendo amoroso, Jesus está sendo gracioso. Na grande maioria das vezes, Jesus foi chicoteado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi zombado. E a Bíblia fala que em nenhum desses momentos ele manifestou ira. Judas Iscariotes traiu Jesus e ainda assim ele lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. Ele celebrou a ceia um dia antes de ser crucificado, junto com Judas Iscariotes. E você não vê Jesus irado nesses momentos. Então, uma coisa nos chama a atenção e já é uma marca aqui da ira santa. A ira santa não é uma ira recorrente, é uma ira rara. É uma ira que acontece não sempre. É uma ira que acontece às vezes porque elas atendem a alguns critérios. A ira santa, ela acontece por causa de alguns motivos. E aí eu já vou trabalhar isso, mas uma coisa nos chama a atenção. Jesus teve várias e várias e várias situações onde ele foi xingado, onde ele foi confrontado e assim por diante. E raramente Jesus teve manifestações de ira. E isso é algo que nos chama atenção e já tem muito a nos ensinar aí sobre a ira santa. Então, se a gente fosse falar, descrever assim, quais são as características da ira justa humana? Como que a gente pode dizer, não, uma ira justa, uma ira santa 3 marcas da ira justa. Primeiro, ela reage contra um pecado real. Isso daqui é a primeira coisa bastante importante. A ira justa, a ira santa, é uma indignação, e eu fico indignado contra um pecado real, contra algo que aconteceu, que eu estou indignado porque isso fere a santidade de Deus. Por exemplo, a dureza do coração dos fariseus. Isso fere a santidade de Deus. Por exemplo, os homens fazendo da casa de Deus e do templo um lugar de comércio. Isso fere a santidade de Deus. Percebe? Jesus, nesses momentos, ele não estava pensando nele. Ele estava olhando e falando, isso é pecado contra Deus. E aqui dando alguns exemplos. Por exemplo, voltar lá no exemplo do filho que derruba o leite no tapete, lá no sofá e tudo mais. Uma pergunta, isso é pecado da parte do filho? Ou isso é só um acidente que você não queria que acontecesse, mas um acidente aconteceu? Isso não é pecado. Isso é um acidente. É uma coisa que aconteceu sem querer. Você não queria que acontecesse, mas não é pecado. Então, se irar numa situação contra essa é errado. Porque você está se irando contra algo que não é errado. A indignação santa é uma indignação que reage contra um pecado real, não contra algo que simplesmente me ofendeu. Então, por exemplo, eu ficar com raiva porque a minha esposa está dando pitaco em como eu devo dirigir, é pecado ela falar, amor, eu acho que é melhor você virar aqui agora. Não, é a opinião dela. E quando eu fico irado numa situação como essa, isso não é uma ira justa. E assim por diante, gente. A ira justa, ela reage a um pecado real. Às vezes a gente briga muito porque a gente tem opiniões diferentes. Isso acontece direto nas famílias e nos casamentos e assim por diante. A gente fica com raiva e a gente briga porque eu penso de determinada forma sobre um assunto e a outra pessoa pensa de um jeito diferente. Isso não é necessariamente errado. A gente discorda do assunto e está tudo bem por isso. A ira santa, ela é uma ira que reage contra um pecado real. Uma segunda característica é que a ira santa, ela foca em Deus, nos seus interesses e no reino de Deus. Não em mim, nos meus interesses e no meu reino. Isso é uma coisa bastante interessante de, olha, por que Jesus ficou irado com os fariseus naquela situação? Porque, olha, Deus estava ali e Deus ia curar um homem. E aqueles homens estão atrapalhando o que Deus está para fazer na vida de um homem.
a dureza, a incredulidade do coração deles está atrapalhando o desenvolvimento e está atrapalhando as pessoas de se aproximarem de Deus. A mesma coisa, as crianças virem até Jesus. As crianças também têm liberdade e acesso às coisas de Deus. E os discípulos estavam impedindo as crianças de terem esse acesso. A mesma coisa, a questão do templo. Percebe o foco? Por que Jesus ficou irado? Naquele momento ele não estava pensando nele. Ele não estava pensando nos interesses dele. Ele estava pensando em Deus e no reino de Deus. Quando eu tô lá, acabei de almoçar e a minha esposa vira para mim e fala: amor, você poderia me ajudar com a louça, por favor? E aí sobe aquela... Naquele momento, eu tô pensando em Deus, no reino dele, nos interesses dele, ou eu tô pensando em mim, no meu reino, nos meus interesses? Percebe? Na maioria das vezes, a nossa ira, ela é errada, porque ela tá com o foco em mim mesmo, nos meus interesses e no meu... Não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse. E uma terceira característica aí da ira justa e da ira santa é que a ira santa é sempre acompanhada de outras qualidades santas e se expressa de modo piedoso. Uma pessoa, quando ela percebe Jesus, ao mesmo tempo que ele ficou irado, e logo depois ele curou aquele homem. A ira dele não fez ele falar assim: tô com raiva, é melhor eu sair daqui, porque senão, ó Deus, eu peço, às vezes a gente brinca isso, Deus, eu peço paciência, porque se o Senhor me der força, eu esgano. Percebe? Isso daí já não é uma ira santa, porque uma ira santa, ela se expressa junto com outras qualidades santas, como domínio próprio, como amor, como graça, e assim por diante. Então é uma indignação que sempre vai se manifestar junto com outras coisas. No caso de Jesus, por exemplo, quando ele, na questão das crianças, ao mesmo tempo que ele repreende os discípulos e fica irado com essa situação, ele logo em seguida recebe todas as crianças com muito amor e carinho. Percebe como o amor, a ira e o amor convivendo juntas. Quando você lê o Salmo 119, você vai ver o salmista falando de alegria, da ira contra aqueles que desprezam a palavra de Deus, que ele ficava indignado com as pessoas que desprezavam a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele se alegrava em Deus. Percebe? A ira e a alegria juntas, porque quando é algo santo, eu consigo praticar e viver as outras qualidades santas juntamente com elas. Então, essa é uma boa pergunta para a gente fazer aí quando a gente fica irado. Olha, junto com esse momento de ira, eu consigo manifestar amor, domínio, eu estou manifestando amor, domínio próprio, alegria no Senhor, apego pela palavra de Deus e assim por diante. Então, essas são 3 marcas aí, gente, da ira justa. Então, quais são os 3 tipos de iras que existe, que a Bíblia fala? A ira de Deus. Segundo, a ira justa humana. E terceiro, a ira pecaminosa. Então, quais são os tipos de ira que existe? O terceiro tipo de ira é a ira pecaminosa, que pode se manifestar externamente, nós falamos aqui. Então, ela pode se manifestar por meio de palavras agressivas, por meio de alguma agressão física, falar mal da pessoa para outra pessoa. A Bíblia coloca a gritaria como uma manifestação da ira. E assim por diante, você ficar tramando mal, enfim, fazer coisas erradas contra outra pessoa. São manifestações de ira externamente. E também tem como a gente manifestar a ira internamente. Então, nós falamos aí também de você planejar algum tipo de vingança, ficar ressentido com tal pessoa. Muitas vezes a ira interna se manifesta e se mascara com outros nomes. Eu não tô com raiva, não tenho ódio da pessoa. Eu só assim, fiquei magoado, fiquei bastante chateado. Eu só não quero assim muito no meu convívio. Assim, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Tudo isso são manifestações da ira interna. Ficou um ressentimento, um sentimento ruim que fica lá no meu coração, onde eu tenho algumas barreiras. A ira pecaminosa interna, ela cria barreiras entre eu e as pessoas. Então, essas são manifestações da ira pecaminosa que se manifesta internamente e ela pode ser contra o próximo. Eu posso mirar contra outra pessoa não fez o que eu queria, não aconteceu o que eu queria, eu fico com raiva. Eu posso mirar contra mim mesmo, nós falamos isso agora há pouco. Então, aconteceu e eu fiz determinadas coisas que quando eu olho para trás eu falo, eu não acredito, e eu vivo assombrado pelos fantasmas do passado, das coisas que eu fiz e da culpa que eu carrego, e eu morro de raiva de mim mesmo. E às vezes, por trás do eu não consigo me perdoar, na verdade é uma pessoa que está com raiva de si mesma por causa de coisas que fez e ela não consegue lidar com aquilo. E a ira pecaminosa também pode ser contra Deus, quando Deus não faz aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Ele não me deu a família que eu queria ter, o marido que eu queria ter, os filhos que eu queria ter, o emprego que eu queria ter, o corpo que eu queria ter, a aparência que eu queria ter. Ou Deus levou uma pessoa que eu não queria que ele levasse, Deus permitiu uma situação que eu não queria que ele permitisse, Deus fez eu perder o emprego, Deus permitiu que eu perdesse o emprego. E então eu fico
ressentido contra Deus. Eu não consigo mais me alegrar nas coisas que Deus está fazendo, porque eu começo a ter algumas coisas contra Deus. Fico pensando como é que Deus teve coragem. Eu já ouvi isso. Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Por que ele não faz? Ó, tanta gente pior que eu aí. Por que ele não faz isso na vida dos outros? Vai fazer justo comigo? Então, nós também podemos ficar irados contra Deus. E a ira contra Deus, em todos os aspectos, ela é pecaminosa sempre. Porque é falta de fé, cuidado de Deus, na bondade de Deus, na direção de Deus. Então, a ira pecaminosa também pode ser contra Deus. E, gente, o que causa a ira pecaminosa? E aqui a gente vai... Essa daqui é o coração da nossa reflexão hoje, e a parte mais importante que eu quero falar aqui hoje. Tiago 4, 1-3 vai falar qual é a raiz de toda ira pecaminosa. E ele vai dizer o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha lá, qual é a origem de toda guerra, de toda contenda, de toda briga, de toda manifestação assim de atrito que vocês têm entre vocês? Ele continua: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Olha lá, qual é a raiz? Vocês têm prazeres, vocês têm desejos, e esses desejos estão guerreando na carne de vocês. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Olha como o Tiago descreve. Toda guerra, toda contenda, todo atrito, toda briga, ela tem uma raiz. Qual é essa raiz? Há desejos dentro de nós. Há cobiças dentro de nós. Há coisas que nós queremos. Há prazeres que nós desejamos. E quando esses prazeres não são atendidos, seja por outra pessoa, seja por Deus, ou seja em qualquer situação, eu me iro. Então, toda ira tem como raiz algo que eu quero e eu não alcanço. E se você é a pessoa que está me impedindo de alcançar aquilo que eu queria, então eu vou descarregar minha ira sobre você. E assim por diante. Então, gente, por que eu me iro? Porque eu quero o que eu quero e quando eu quero. Por que eu me iro? Porque eu quero alguma coisa, e eu quero aquilo, e eu quero agora. E você está impedindo isso. Voltando no exemplo da mãe lá do leite. Eu queria a casa limpa. E você está... Eu acabei de limpar. E você está atrapalhando isso. E por isso eu descarrego a minha ira sobre você. Eu tô numa conversa sobre determinado assunto e a gente discorda. Por que a gente briga? Porque eu quero que você concorde comigo e eu não aceito que você não se convença e que você não concorde comigo. Então eu fico com raiva de você. Por que eu fico... Percebe, gente? Toda situação, eu gosto de deixar... não sei, eu gosto de deixar todas as almofadas em cima da cama. E a minha esposa gosta de deixar as almofadas em cima da bancadinha que tem do lado da cama. Por que eu brigo com ela por causa disso? Porque eu quero as almofadas lá e ela quer a almofada lá. E aí a gente briga porque a outra pessoa não quer fazer a minha vontade. Gente, na raiz de toda briga, de todo momento de ira, vocês podem parar e pensar nisso e perceber isso. Mas na raiz de todo momento de ira está: eu quero alguma coisa e aquilo que eu queria não está sendo atendido. E uma coisa muito importante, é que às vezes o que nós queremos é legítimo. Por exemplo, às vezes o que a gente quer não é errado. Eu querer uma casa limpa é errado? Claro que não. Eu querer um marido bom é errado? Não. Eu querer uma esposa melhor é errado? Não. O problema não é, às vezes o que a gente quer é legítimo. O problema é quando eu transformo aquilo que eu queria, aquilo que eu desejo em uma exigência. O problema é quando sai do eu quero para o eu preciso. O problema é quando sai do eu desejo e vai para o eu exijo. Eu exijo que você me ouça. Eu exijo que você faça aquilo que eu estou mandando. Eu exijo que você me ajude a manter a casa em ordem. Eu exijo que os meus filhos se comportem de determinada forma. Percebe? Querer essas coisas boas não é errado, pelo contrário, a gente tem que querer coisas boas mesmo. O problema é quando eu exijo isso e eu transformo uma coisa que eu quero em uma coisa que eu preciso. A raiz de toda briga está, e de todo momento de ira pecaminoso, está no eu gostaria muito de alguma coisa, mas eu não só gostaria, eu passo a exigir isso. Olha o que o Tiago está falando. Da onde vem todas as contendas? Os prazeres da carne de vocês, das cobiças, daquilo que vocês querem.
e vocês então estão dispostos a matar, a fazer guerra, a contender por causa daquilo que vocês queriam. Então, lembra da definição lá? O que é ira? Então, eu faço um julgamento moral e respondo aquilo. Alguém está fazendo alguma coisa, então eu olho para aquilo e falo, não, isso está errado. E qual é o problema da ira pecaminosa? É que, como eu defino o que está certo e o que está errado? A partir daquilo que eu quero. Eu não estou preocupado com Deus, eu não estou preocupado com a glória de Deus, eu não estou preocupado com as coisas de Deus, eu não estou preocupado com o reino de Deus, eu estou preocupado comigo, com o que eu quero, com o meu reino, e você está atrapalhando o que eu quero e o meu reino. Então, sai da frente, porque senão eu passo por cima. Essa é a raiz de toda ira pecaminosa. E como eu sei, gente, isso aqui é... Como que eu sei que um desejo que eu tenho, que pode ser legítimo, virou uma exigência? Como eu sei que aquilo que eu queria e aquilo que eu desejo é algo que se tornou e tomou uma proporção que não deveria tomar na minha vida? Então, primeiro, como que eu sei que um desejo virou uma exigência? Quando esse desejo me consome, então, quando eu fico pensando muito naquilo. Quando o desejo de ter a casa limpa não é só uma coisa que eu desejava, mas é uma coisa assim que me consome. Eu acordo pensando nisso, eu sonho com limpeza. Quando o desejo de uma esposa diferente é algo que me consome, eu penso nisso o tempo todo, eu fico olhando. Quando o desejo de ter um marido diferente é algo que me consome, eu penso nisso, eu olho para isso. E assim por diante. Quando um desejo passa a me consumir, passa a ocupar boa parte dos meus pensamentos, do meu tempo, eu penso sobre isso, eu pesquiso sobre isso, eu forço a situação. Quantas vezes... por que há muitas brigas nas famílias? Porque a esposa queria que o marido fosse de determinada forma e a esposa fica forçando e forçando e forçando, ou vice-versa, ou com os filhos, ou com os pais, e assim por diante. Fica forçando e forçando e forçando uma situação. É um desejo que está me consumindo. E isso gera atrito e mais atrito e mais atrito. Então, como eu sei que um desejo virou uma exigência e eu começo a pecar por causa disso, então quando aquilo me consome, quando eu peco para conseguir o que eu quero, então, como eu sei que um desejo virou uma exigência, bom, aquilo que eu desejava, eu estou disposto, inclusive, a fazer coisas que eu não deveria fazer. Eu estou disposto a encher sua paciência, a ficar repetindo. Eu estou disposto a fazer você se sentir culpado. Eu estou disposto a fazer chantagem emocional com você. Eu estou disposto a xingar você. Eu estou disposto a fazer coisas que não são corretas para que você faça aquilo que eu queria. Então, como eu sei que um desejo virou uma exigência, quando eu peco para conseguir aquilo o que eu quero, eu não desisto enquanto você não me der. Enquanto você não me dá aquilo que eu desejo. E eu estou disposto a qualquer coisa por isso. Ou, quando eu peco, quando eu não consigo alguma coisa, eu queria muito e não consegui, então eu estou disposto, por exemplo, eu queria muito que meu casamento fosse de determinada forma. Não consegui aquilo que eu queria, então eu chuto o balde. Não consegui mesmo, então eu vou desistir do meu casamento, eu vou me divorciar mesmo. E eu estou disposto, quando eu me distancio das pessoas, eu passo a ser frio, eu abandono a igreja, eu abandono meu ministério, eu ataco você, eu machuco você. Quando eu não tenho aquilo que eu queria, eu estou disposto, então, também a fazer aquilo que Deus não deseja que eu faça. Então, essas são algumas maneiras de nós identificarmos quando que um desejo se transformou numa exigência e quando um desejo se torna uma exigência, isso vai gerar momentos de ira sempre. Gente, sempre que você se irar, esse daqui é um exercício para você. Sempre que você se irar, pense: o que eu estou querendo desesperadamente nesse momento e não estou tendo é... Complete essa frase. Sempre que você ficar com raiva, que o sangue ferver, pense: o que eu estou querendo nesse momento e eu não estou tendo é... E você vai começar a perceber como nós temos desejos pecaminosos e egoístas no nosso coração que nos leva à ira contra outras pessoas. E eu quero terminar falando, então, como que a gente pode tratar a ira pecaminosa? Como que a gente trata isso na nossa vida e no nosso coração? E eu vou terminar falando 4 coisinhas, citando 4 passos aqui para você tratar a ira pecaminosa no seu coração. Primeiro, identifique a origem da ira. Pense. Você é uma pessoa... Pense nisso. Você é uma pessoa marcada pela ira? Que se ira, se revolta, perde a paciência facilmente? Identifique a causa disso. Pense. Quais são os desejos que você tem e que não estão sendo atendidos e que te levam, então, a ficar indignado e irado em diversas situações? A ira santa, como a gente falou, ela acontece raramente. Então, se você é uma pessoa que se ira constantemente, alguma coisa está errada. E, na grande maioria das vezes, gente, a gente só se ira, a gente não pensa na causa de tudo isso. Mas, de onde procedem as guerras e tudo mais, Tiago vai dizer.
dos prazeres que militam no nosso coração, das nossas cobiças. Então, como tratar a ira pecaminosa? Primeiro, nós precisamos identificar a origem. O que está causando isso? E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tende a justificar bem os nossos erros. Mas a ira, na grande maioria das vezes que nós a expressamos e a sentimos, boa parte das vezes, na maioria das vezes, não é muito santa. Então, primeiro, identifique a origem. O que você está querendo e que não está sendo atendido, que te leva a ficar irado e indignado com as pessoas à sua volta. Segundo, arrependa-se, tanto no nível do coração quanto no nível do comportamento. Nós precisamos nos arrepender, gente, dos nossos momentos de ira, e não só dos nossos momentos de ira, e isso tem a ver com o comportamento, mas também desses desejos que são a causa da nossa ira e que nos leva a ficar irado. Nós precisamos nos arrepender, tanto no nível do coração, daquilo que nós estamos guardando lá dentro, internalizando e desejando, que a gente não deveria desejar tanto e não deveria exigir, tanto no nível então do coração, quanto no nível do comportamento. Olha o que diz Tiago 1, 19 e 20 vai dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus. E é por isso que eu preciso me arrepender dos meus momentos de ira e das coisas que eu tenho desejado e que não são de acordo com a vontade de Deus. E às vezes o problema não é o que eu tenho desejado, mas a intensidade com que eu tenho desejado aquilo. Então eu preciso me arrepender, tanto no nível do coração quanto no nível do comportamento. Parar de dar justificativas, parar de falar, é porque eu dormi mal essa noite, é porque lá no meu trabalho eu estou sofrendo muita pressão, é porque se você tivesse os filhos que eu tenho, você também estaria morrendo de raiva, se você tivesse o marido. A gente precisa parar de justificar, porque a culpa não é dos outros. A culpa do que nós fazemos é somente nossa. A culpa dos nossos momentos de ira e tudo mais é somente nossa. E isso nasce não porque o outro está me tratando assim ou daquele jeito. Isso nasce porque o meu coração deseja algumas coisas e não está tendo. Às vezes eu queria um marido que não fosse grosseiro, por isso eu me iro. E quando ele fala grosso comigo, eu fico morrendo de raiva. E não é errado eu não querer ter um marido grosseiro. Mas o problema é que quando eu transformo esse meu desejo numa exigência, de modo que toda vez que ele é grosseiro comigo, eu acabo com ele, eu coloco ele no lugar dele para ele ver quem que ele é, eu tô transformando um desejo em uma exigência e estou pecando contra Deus. E ele peca contra mim e eu respondo ao pecado dele pecando contra ele também. Isso não é o que Deus deseja. Então a gente precisa se arrepender, tanto no nível do coração quanto no nível do comportamento. Terceira coisa, concentre e medite na provisão de Deus e nas suas promessas. Isso daqui é uma coisa importante, gente. Com certeza, meditar nas Escrituras nos ajuda a lidar com a ira e meditar no seguinte sentido de que Deus, ele prometeu que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então, isso que me leva, esse desejo que eu tenho que me leva a mirar contra as pessoas e mirar nas diversas situações, de alguma forma, eu não preciso disso. Porque Cristo, na sua provisão, ele me dá tudo que eu necessito. E encher a minha mente, encher o meu coração com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com os versículos que falam sobre a provisão de Deus, isso nos ajuda a lidar contra a ira. Porque eu me iro quando eu quero alguma coisa que não estou tendo. E quando eu estou com a palavra de Deus na minha mente, quando começa a ferver o sangue porque eu não estou tendo aquilo que eu queria, eu começo a lembrar da palavra de Deus, mas eu não preciso disso. Em Jesus, eu tenho tudo que eu preciso para viver uma vida de piedade, é o que diz 2 Pedro. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15 que ele é a videira e nós somos ramos. Quem permanece nele, ele em nós, e nós, quando nós permanecemos nele e ele em nós, nós damos frutos. E nele nós temos tudo que nós precisamos. Então, quando a gente se arrepende no nível do coração, identifica as causas, se arrepende no nível do coração e começa a meditar nas promessas de Deus, na provisão de Deus, e que em Jesus nós temos tudo que nós necessitamos, aqueles desejos mais profundos do nosso coração começam a ser minimizados. E a gente começa a aprender a lidar com a nossa ira e o nosso coração começa a ser esvaziado desses desejos que causam a nossa ira. Então, concentrar-nos e meditarmos na palavra de Deus, na provisão de Deus e nas promessas de Deus nos faz desejar menos aquilo que nós desejamos e automaticamente faz com que a nossa ira seja aplacada. E uma última coisa, o que fazer, como tratar a ira pecaminosa, nós precisamos substituir a ira pecaminosa por pensamentos, palavras e ações que se parecem com Cristo. E eu quero
ler só mais esse texto, está lá em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, que é o texto-chave aí, quando o assunto é a ira. Esse texto vai dizer: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. É interessante, ele fala, ó, vocês têm que jogar isso fora. A amargura, que é a ira para dentro, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda malícia. Mas ele não para aí. Você não só tem que parar de fazer aquilo que está errado, mas para lidar e para tratar a ira pecaminosa, você precisa colocar algumas coisas no lugar. Nosso coração não é um vácuo. Se você tirar alguma coisa, você tem que colocar alguma coisa no lugar. E aí ele fala, vocês têm que jogar fora tudo isso e antes, versículo 32, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E olha o que ele fala, não só deixe de ficar irado, mas comece a ser bondoso, perdoador e compassivo com as pessoas. E como que a gente lida com isso? Não só, né, quando eu fico com raiva de alguém, não só parar de pensar mal daquela pessoa, mas começar a encher a minha mente com pensamentos amorosos, perdoadores, bondosos com relação a tal pessoa. E não só meus pensamentos, mas eu devo não só deixar de falar e de xingar a pessoa, como eu devo usar minha boca para abençoar a pessoa, para falar palavras bondosas. E não só pensar e falar, mas também fazer coisas que se parecem com Jesus e bondosas para com as pessoas. Então, a gente não só, gente, como que a gente trata a ira? E isso daqui, algumas pessoas perguntam assim, mas Júlio, mas eu não tô com um sentimento bom no coração. E mesmo assim eu tenho que, se eu fizer alguma coisa boa para a pessoa, eu tô sendo hipócrita. Mas não, gente, quando eu entendo o seguinte, embora o meu coração diz que é para eu maltratar aquela pessoa porque ela não fez aquilo que eu queria, a palavra de Deus diz que eu tenho que me arrepender disso, eu tenho que ser bondoso. Então, mesmo sem vontade, eu vou fazer. E quando a gente age dessa forma, sabe o que Deus faz? Ele mesmo vai esvaziando nosso coração da ira e vai plantando no nosso coração a bondade e o amor dele. Então, como tratar a ira pecaminosa? Não só identifique a causa, não só se arrependa no nível do coração e do comportamento, não só se concentre e medite na palavra de Deus, nas promessas e na provisão de Deus, mas substitua as palavras, os pensamentos, as palavras e ações pecaminosas e de ira por pensamentos, palavras e ações de bondade, de amor e que se parecem com Jesus. Se você fizer isso, pensando na causa, pensando nos desejos, o que você precisa se arrepender, o que você precisa trocar, pouco a pouco, Deus vai limpando o nosso coração e vai acalmando o leão que está dentro de nós. Gente, fechando aqui, a ira é algo muito comum em todos os seres humanos. Infelizmente, nós não conseguimos simplesmente deixá-la como se tivesse um interruptorzinho que a gente apertasse e pronto. Agora eu não sou irado mais. Infelizmente, não é tão simples assim. Mas Deus enviou Jesus, que morreu naquela cruz para nos perdoar dos nossos pecados, inclusive do pecado da ira. Então, o sangue de Cristo na cruz é suficiente para nos perdoar de todos os pecados de ira que nós já cometemos e ainda vamos cometer nessa vida. E não só é poderoso para nos perdoar, mas o sangue de Cristo na cruz e a obra de Cristo na cruz é poderoso para nos mudar. E Deus promete nos ajudar a lutar e vencer a ira para a glória dele. Então, a Escritura tem muitos recursos para nós lidarmos com a ira. E o meu desejo é que cada um de nós cada um aqui esteja tratando o seu coração e lutando para desenvolver emoções santas, inclusive quando o assunto é ira e indignação. Então nós fechamos a nossa reflexão aqui e a gente vai ter mais um momentinho aí de perguntas e respostas.